Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz. Nesse Tocantins quente, agradecemos a Deus pela vida e nos unimos atentamente nesse dia de hoje, dia 7 de julho, de 2024, 14º domingo do tempo comum. E nesse domingo a igreja nos dá o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, graça e paz, unidos na fé, aqui nós nos encontramos neste domingo, celebrando já esse tempo comum e agradecendo a Deus pelo Evangelho que vem até nós. A gente sempre parte do Evangelho de Jesus Cristo, porque ali está a fonte da nossa fé, ali está onde encontramos alimentos. A Bíblia, ela é um presente que Deus nos dá, que é a memória, as histórias do passado, das experiências de fé de muita gente. E o testemunho daqueles que se encontraram com Jesus de Nazaré, o Nazareno, e depois se encontraram com o Cristo ressuscitado, com Jesus ressuscitado, e isso gerou o que nós chamamos de cristianismo, a experiência humana diante de Jesus ressuscitado. E quem vai nos acompanhando durante a história, já que Jesus foi aos céus, é o Espírito Santo. Por isso, uma profunda espiritualidade nos ajuda muito a despertar a nossa consciência, a nossa fé e a nossa maturidade de perceber a presença de Deus, ao mesmo tempo o sentido humano. O que o Evangelho nos traz no dia de hoje? Jesus vai até a sua terra, Nazaré, acompanhado dos seus discípulos. E aí, no dia de sábado, Jesus está na sinagoga, falando, pregando. Isso gera, no primeiro momento, dos ouvintes de Jesus, como Nazaré era uma cidadezinha pequena, todo mundo se conhecia, gera nas pessoas uma admiração. Estavam admirados, mas admirados no sentido irônico da coisa, não no sentido de positivo, admirado no sentido de escândalo, no sentido de escândalo. Você escuta, mas quem é esse cara que a gente conhece e está falando essas coisas? De onde ele tirou tudo isso? Onde é que ele aprendeu isso? E o que ele ensinou? Ele não é dos nossos? Seus irmãos não estão aqui? Ele não é filho de Maria? Se fala que é filho de Maria, pode ser duas coisas. Uma é um desrespeito, porque você tem que ser chamado pelo pai. Outra, porque José possivelmente já estava morto, então não era mais lembrado. Mas em outros momentos ele é lembrado como filho do carpinteiro. Então o que nós temos? Quem está ouvindo Jesus fica admirado no sentido que acha que é um escândalo ele falar as coisas que estão falando. E Jesus responde: um profeta só não é admirado e reconhecido pela sua própria terra, sua própria pátria, seus parentes. Por um lado, essa frase, quando diz assim, é porque acaba sendo um problema de DNA nosso. Nós temos dificuldade de reconhecer aquilo que a gente conhece. A gente tem muita facilidade de se tornar fã de quem a gente nunca viu pessoalmente.
mas a gente não consegue ser fã daqueles que estão dentro da nossa casa. A gente gasta muita energia com gente que a gente nunca viu na vida, mas que oferece alguma coisa de arte, de música, de ator, de cinema. Mas a gente é capaz de ver as qualidades que estão dentro da nossa própria casa, viu? Que estão dentro do nosso lar. A gente tem dificuldade de ver as qualidades e a bondade das pessoas que a gente convive e conhece. Mas nós carregamos fotos de santos dentro da carteira e colocamos no carro, colocamos adesivos no carro. Nós temos admiração pelo distante e pelo desconhecido, mas a gente não tem admiração positivamente pelas pessoas que estão próximas a nós. Por isso Jesus, olha, um profeta não é reconhecido na sua terra e na sua pátria. E aí eles ficavam escandalizados com isso. Então o Evangelho sempre diz, Jesus gerava dois sentimentos nas pessoas. O primeiro, a admiração, viu? Às vezes a multidão está admirada pelo que Jesus está ensinando, e às vezes está admirada pelo sentido, não é possível, ele não tem capacidade de falar isso. Ele não tem capacidade de conhecimento de dizer isso. Em outros momentos, as pessoas ficavam espantadas, viu? Ou escandalizadas, espantadas. Ficavam espantadas com aquilo que Jesus. E é interessante no Evangelho que Jesus também fica agora admirado pela falta de fé daqueles que ele conviveu. Ele está na sua terra é pequena, não havia tanta imigração naquela época. Então Jesus está diante de homens que conhece desde criança, que sabe muito bem da vida dele, que o viu crescer, viu? E talvez cresceram junto dele, que conhece a família de Jesus, conhece o parente deles, mas não acreditam em Jesus como sendo aquele que anuncia o reino de Deus. Não acreditam nas obras de Jesus. E ali Jesus fez poucos milagres. Por quê? Porque o milagre exige fé. Ele só curou alguns doentes com a imposição das mãos, porque é o toque de Deus, né? Quando Jesus coloca a mão na gente, é o toque de Deus. Às vezes a gente quer fazer essa extensão para a gente. Não. É Deus que tem que nos tocar para que a gente, sendo tocado por Deus, a gente possa se curar e se libertar. E Jesus se assusta com a falta de fé deles. Jesus fica admirado com a incredulidade deles. E esse negócio, essa questão da fé hoje é muito difícil. A gente acredita em fake news, a gente acredita em mentiras. Nós temos no mundo e no Brasil uma produção gigantesca de falsas notícias. Autoridades políticas e gente que produz constantemente notícias ruins. E como nós temos preguiça de verificar, e a gente se julga entendedor de todos os assuntos, a gente começa a acreditar em todas as manchetes. Porque somos uma cultura não de reflexão, nós somos uma cultura de manchetes. A gente só sabe ler manchete. E às vezes o jornalista, para poder provocar, ele coloca uma manchete para chamar a atenção, para dizer que aquela manchete que ele falou não é uma verdade no final do texto que ele escreve. Viu? É uma espécie de marketing que as pessoas fazem. Dá uma manchete escandalosa para chamar a atenção, para depois dizer que aquilo não é uma verdade no final do texto. Nós vivemos essa confusão hoje e é difícil. Jesus, da mesma forma que Jesus fica admirado com a falta de fé e é incapaz de interferir, Jesus não pode interferir, só consegue interferir na vida dos doentes com a imposição, poucos doentes, com a imposição das mãos. Jesus não encontra ali um sinal de esperança. E em outro momento, Jesus é até ameaçado de morte pela sua parentela, pelos seus vizinhos, pelo pessoal da sua terra. Por isso que Deus nos livre da nossa falta de fé, da nossa incredulidade, e que ao mesmo tempo a gente possa encontrar em Jesus uma esperança de uma vida um pouco mais abençoada por Deus e a gente perceber um pouquinho mais perto de nós aquilo que é divino, aquilo que é belo, aquilo que nos enriquece, engrandece a nossa vida. Que a gente possa observar um pouquinho mais as pessoas perto de nós para dizer, nós temos profetas por aí, nós temos santos, nós temos homens e mulheres de Deus no nosso meio. Um abraço, até mais.